Baba yende keberes kanta. Oh yende malas kanta baba yondos kanta baba yende mereshi. Alléluia. Père, merci pour le souffle de vie. Pai, obrigado pelo fôlego de vida. Merci pour la force. Obrigado pela força. Merci pour ce matin. Obrigado por esta manhã. Merci pour une nouvelle compréhension. Obrigado por uma nova compreensão. Merci pour toutes choses. Obrigado por todas as coisas. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Bonjour. Bom dia. Bonjour. Je sais que les hypocrites des chrétiens aiment qu'on leur dise shalom. Eu sei que os hipócritas de cristão amam que eles digam shalom ou a paz do Senhor. Vous venez d'Israël. Vocês estão a viver em Israel? Será? Raison numéro 7. Razão número 7. Pour ceux qui sont venus seulement aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'expliquer pourquoi les hommes n'arrivent pas à se donner corps et âme à une femme. Para aqueles que acabaram por chegar, estamos a falar por que razão é que os homens não acabam por se entregar de corpo e alma às suas mulheres. Son épouse ou sa fiancée. Sua esposa, seu noivo. Tout ce que je dis, si tu as la mentalité des Noirs, spécialement provoquée par l'évangile qui est venu du Congo, tu vas dire, c'est injuste, hein? Comme ça, me têtu. Se tu tens a mentalidade dos negros, principalmente que foram nutridos deste evangelho que vem do Congo, poderá dizer, ele está a tornar os homens vaidosos, orgulhosos, teimosos. Mais une chose que j'aimerais te dire. Mas uma coisa eu quero te dizer. Dans ta Bible. Na tua Bíblia. Pose-toi la question. Coloca-te a questão. Pourquoi Dieu utilise les mots l'homme est le chef de la femme? Por que Deus utiliza a palavra o homem é o chefe da família? De la femme. Da mulher. Une autre traduction dira la tête de la femme. Uma outra tradução dirá a cabeça da mulher. Pourquoi la Bible va dire femme, soyez soumise? Por que a Bíblia não vai dizer mulher seja submissa? C'est pas injuste là seulement qu'on demande à vous de vous soumettre. Será que não é injustiça vos pedirem que vocês possam se submeter? Bien qu'en Christ, en tant qu'humains, nous devons nous soumettre les uns les autres. Bem que com Cristo, enquanto humano, devemos se submeter uns aos outros. Écoutez-moi. Escuta-me. Si tu trouves que Dieu est injuste, se tu achares que Deus é injusto, reste célibataire jusqu'à ta mort. Ne cherche pas à avoir un homme. Procura restar solteiro até a tua morte. Não procura ter um homem, um marido. Quand tu acceptes de te marier, ça signifie que tu renonces a certains de tes droits. Quando tu aceitas te casar, isso vai te levar a renunciar certo dos teus direitos. Le mariage, c'est plus qu'un contrat. O casamento é mais do que um contrato na sua associação. C'est plus qu'un contrat d'association. É mais do que um contrato de associação. Là on dit ngana ye yo ye tozo former libala. Donc ce qui na tché yo poché, o lobby on na lobby. E não é questão de eu vim, você veio, vamos formar um casamento, uma família. E se você diz eu também falo, você coloca, eu também coloco. Le mariage, o casamento, c'est comme les genres de contrats que nous faisons avec Dieu entre un supérieur et un inférieur. O casamento é um tipo de contrato que nós fizemos com Deus entre um superior
e um inferior. Vous ne voyez pas que c'est injuste. Bisoto adora kanzambe to luaka ye. Você não vê, acha que é injusto To nós sakaye, to bangaka ye. adorarmos a Deus, lhe obedecer e lhe To louvar, sale la lhe kaye. servir? Isso ko koli na makama nzambo comprendre que nzamba ko sale la yote yo mfo sale la. Se você crescer nas coisas de Deus, você poderá entender que Deus não está aí para te servir, mas você que está aí para lhe servir. So yena monde bino be église na bino na nzambe sala, nzambe simba, nzambe. Dieu n'a jamais été notre garçon de course. Então, se você crescer nessa mentalidade lá baixa, nessas igrejas lá, vai ser Deus faz, Deus toca, Deus faz aquilo, como se fosse o vosso jovem de curso. Dieu n'a jamais été mon amoussana yo. Deus nunca foi teu escravo, teu servo, teu empregado. Les jours où tu vas comprendre le vrai évangile, c'est que nous maîtrisons. Ce genre de prière, tu ne vas pas les faire. No dia que tu compreenderes o tipo de evangelho que nós temos o domínio, esses tipos de orações você já não mais farás. Tu vas comprendre que c'est une offense. E tu vais compreender que é uma ofensa. Il est roi. Ele é rei. Il est père. Ele é pai. Il est chef. Ele é chefe. Il est le guide. Ele é o guia. Il est le berger. Ele é o Tous pastor. les titres que tu peux donner à Dieu, Todos os títulos que podes dar a Deus, dans ta manière, ça parle que Dieu est un dictateur. e na tua maneira poderá te levar a ver que Deus é um ditador. Mais vous voyez, parce que le christianisme est rempli d'hypocrisie. Tu vês que o cristianismo está cheio Parce de qu'il s'agit de ta hipócritas. relation avec Dieu, tu ne discutes pas. Tu ne vois pas que c'est injuste. E quando se trata na tua relação com Deus, tu não discutes, não achas que é injusto, Mais on te dit clairement, mas te dizem claramente: Dieu est le chef de Christ. Deus é o chefe de Christ Cristo. est le chef de l'Église. Cristo é o chefe da igreja. Christ est le chef de l'homme. E Cristo é o chefe do L'homme est homem. le chef de la femme. E o homem é o chefe da mulher. On te dit encore, E te dizem ainda: comme Christ a aimé l'Église, como Cristo amou a igreja. Marie, aimez vos femmes. Marido, amai vossas Comme mulheres. l'Église se soumet à lui, Como a igreja está femmes, soyez submissa, soumises. mulher seja Maintenant, submissa. quand olongoli yezo che mpanzi olongoli relation na yezo che mpanzi ko mibale biso relation na yo na mobale ko modisike o ba pesa mibali teti. Oui, so ba biso adorer nzambe. Banga nzambe, ba pesa nzambe teti. Então, quando se trata do teu relacionamento entre você e Deus, se coloca de lado, e em relação ao homem e mulher, vai dizer: ah, não, toma da teimosia, vaidade nos homens. Então, também para Deus, quando te dizem adora a Deus, serve a Deus, estás a dar teimosia a Deus. So ba biso ko tinna nzambe te. Donc, so comme ça nzambe teti. Então, se te dizerem não mande a Deus, então estás a tornar Deus teimoso. Oyembela kaye ofandi na kiti na bokonzi na yoe. Osomona te ka dictateur. Biso to tambola ka ya vanda. E você fica a cantar, sentaste na tua cadeira lá do trono. Não está a ver que ele é um ditador, ele está sentado, nós temos que começar a andar. Adoration. Parce qu'il s'agit de notre relation avec Dieu, on ne voit pas d'injustice. Então, porque vão te dizer, vamos pregar hoje sobre adoração. Porque se trata do nosso relacionamento com Deus, tu não vejas injustiça. Mais on compare la relation d'un homme avec une femme à la relation de Dieu avec l'Église. Então, compara-se o relacionamento de um homem com uma mulher em relação de Deus com a sua igreja. Comme Christ a aimé. Como Cristo amou a igreja. Écoute-moi. Au botaminéraire, au colinéraire, au ndiménéraire, au ternéraire, au balinéraire, c'est normal. Il faut sentir confusion à Moutou. On dirait naote abere. Você foi nascido no erro, cresceste no erro, te pregaram com pessoas de erro, tudo dentro do erro. Então é normal ouvir uma pregação como a minha e achar ter uma confusão na sua mente. So kingai. Se eu, kaka mateo bateya kabino wana oya bateki biso ya mabe wana oyezo continue opesa biso 75% ba divorce na olinga kuje matata ya neo lisusu koma swata 90%. se eu abandonei os meus estudos, as minhas formações e tudo para somente vir te pregar e vou continuar mesmo só te pregar, mesmo a brincadeira que você não viu do outro lado e que provocou 75% de divórcio, até tu querer que aumente ainda mais. Só que isso aqui bona yote ya biloko wana malamu na que no lugar place na wenza kikolo na teka. Se fosse para pregar toda aquela brincadeira, eu prefiro ter uma mesa no Kikolo e estar lá vendendo. Mais gloire à Dieu, je suis venu avec un autre son de cloche. Mas glória a Deus, eu vim com um outro som da trombeta. J'ai été loin pour te faire revoir la Bible. Il y a une Bible, la comprendre. On peut bien l'école n'a pas besoin de
Et ça bon Bible ezalaka boy. Et autant il a boy. So yene école la biso to song c'est le Bible la position. Na minha escola tem dito, a Bíblia muita gente lê ela contrária, mas quando tu vens na minha escola, tu verás ela realmente como ela é. Ce n'est pas une simple phrase. Não é uma simples frase. C'est l'expérience que fait toute personne qui me rencontre. É uma experiência que faz todo mundo que me encontra. So muta kuta nanga comprendre bene na song c'est le Bible ndenge nzamba sa ila kiam. E se alguém se encontrar comigo, ele notará mesmo que eu lhe retomo a Bíblia. Dans le sens contraire. Andava a ler isso no sentido contrário. Ça c'est ma mission. Porque esta é a missão minha. Vous avez remarqué que na Congo ba musicien ne sont comme ba pasteur. Não estás a dar conta que no Congo todos os músicos Parce tornaram-se que babandaki pastores? na banzemo na bango ko adorer te, ko louer te, ko remercier te, ko se dédicacer te mais bazai ko teya. Obengaki nga pona te na kati ya loyembo. Zamba ko benga musicien te po teya biso. Deus não pode Ceux chamar qui músico para nos pregar. teya, alors ils ont les prophètes et Moïse qui l'écoutent. E se Deus quiser pregação, ele vai dizer, eles têm profetas e Moisés. Un musicien dans la nouvelle alliance est un adorateur. Músico na nova aliança é um adorador. Il n'est pas un exhortateur. Ele não é um Il exortador. n'est pas un prédicateur. Ele não é um pregador. Il n'est pas un enseignant. Ele não é um mestre ensinador. Yoga bon baza ko yemba to sala ba concert ezala bano ba utepa moloto ata ba bwakisaki yo nzambe azana yo ozo yemba te ozo teya. Ça c'est une exhortation. Laisse Isso é uma au exortação. pasteur chante. Deixe de ser pastor, cante simplesmente. Puisque dans cette partie de l'Afrique liloba est solo depuis Bobotama dans le théâtre, vous trouvez ça normal. Porque nesta parte da África, desde que vocês Muito foram nascidos, concertos, não se encontraram ainda a verdadeira palavra. Por isso vocês estão a ter muita confusão. Ma robe de gloire, ma robe de gloire. Tiki la moteya te makambo. Deixa o pregador pregar. Yo kotisa biso na présence. Você nos Vandisa faça biso entrar na na presença. présence. Qui Nos faça disera sentar na biso presença. présence. Faça Mais discernos ma biso presença. en reconnaissant envers Nzambe to témoigner biloko asali. To Leva-nos a déclarer reconhecer a foi Deus, na biso devant Satan. para declararmos a nossa fé diante de Satanás. Atapasi ataliwae. Ça, Ça c'est la déclaration de la foi. esta é a declaração da fé. Yawazali mosungi na ngai nakobanga eloko te. Liboda na nga napesi na yo ekala boka. Minha família, eu entrego em ti. Bana na nga na maboko na yo Os meus filhos nas Sanga tuas kundima. mãos. Sem fé. Doyo kanti bana no bazana maboko nzambe mukolo yo yembelaki ye. Você vai pensar que teus filhos vão estar na mão de Deus no dia que você cantaste para eles? Se melongo ite po anigas. Por que a gravidez não havia saído? Ponzamba za kozela mukolo yo kupesa bango na maboko na ye. Porque Deus estava à espera que você lhes desse. Nzamba bana ko sala depuis mukolo semeza okota. Deus estava operando desde o momento que a gravidez estava Asaina maboko entrando. de depuis. Estavam nas suas mãos desde. Qu'est-ce qui sont yembi na komisio oyo mobateli ya libota na ngai Eu te louvo porque tu és o protetor da minha família. osimbi bana na nga na maboko Tu seguraste os meus filhos nas tuas mãos. Viste a mudança da fé? apesi libota na ngai na maboko na yo Eu Ça dou a sent minha bon, família. Isso mais ce n'est pas sente-se biblique. bom, mas não é boa música. Il y a des choses qui énervent Dieu. Há coisas que enervam a Tu as Deus. besoin bakumatisa yo Procura te fazerem subir. oh nzambe sala soko sala te kapaba koseka ngai yo bino kanti bena po nzambe sala fu batinda ye. Você acha mesmo para Deus fazer, tem que lhe mandar. yo muto bosana makambo ya bosanaka te Você que esquece coisas, ozoyebisa não mutu esquece. abosanaka te asala E você está dizendo a pessoa que não se esquece para agir. ozala mbwa. Só pode ser um cão. Et puis, on l'a dit dans la Bible, tu es fidèle. Qu'est-ce que signifie fidèle?
Tu dizes na tua Bíblia, porque tu és fiel. Mas agora, o que significa dizer Il fiel? dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Significa dizer que eu vigio sobre a minha palavra para vê-la cumprir. Dans sa fidélité, il va veiller sur la parole qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amém. Na sua Il dit, fidelidade vai je vigiar ne a sua te laisserai palavra. point, je ne t'abandonnerai point. Comme ça, Koti kangaite, Koti kangaite. Ça sent bon, hein? Na sua Mais c'est fidélidade. tellement insultant. Donc, Nzambe, alakaki oka ko tikote, siko ya atiki yoko, o sentir que ne Nzambe alingo kosa. Ou bien alembi na ye déjà na promesse, siko yo ko rappeler ya tika yote. To yo mtezo forcer siko ya tika yote. Oh, não, Estamos aí me no deixa- pagano, você valia que eu está a te dizer pôr- isso. Kwa Quando você tika era yote. pagão, Segundo komi mu Kristo nde ko tika yo. agora que você tornou-se cristão é que vai te deixar. Tango papa na chaki mama na bino zemi, tozo ngso na classe. Quando teu pai colocou a tua mãe em gravidez, L'éjaculation moko, il y a combien de millions de têtes de spermatozoïdes? Vous avez combien de millions? não é mais Na Maïka, ejaculação, vai ter na sabe? Binoana. Naquela Bobandaki líquido curso só, mokolo wana. você começaram o curso naquele dia. Brrr, yo kimi mbangu nzamba esungi yo Deus te okota na ajudou. liki ya mama na bino pan. Para você entrar lá Bawana na garganta nyonso da sua bakomba mãe. vitamine na yo pendant 9 mois. Todos aqueles tornaram-se tuas vitaminas durante 9 meses. Atikaki yo te. Não te deixou. Sikoyo oyebi ye. Agora lhe conhece. Okomokele na église. Começaste a ir na igreja. Tika ngai te nzambe Oh, não me buru deixa. Satan palo biche confirme. E Deus diz, seu boelho, Satanás também diz, eu confirmo. Les gens chantent de n'importe quoi Pessoas cantam baboseiras, parce que niveau parole. porque o nível da palavra é muito baixo. Tozoke ne be église, toke toche mabonza. Pasteur azu mabonza. Mais là on est besoin de suivre. Fomos na igreja, o pastor pegou as ofertas, mas o que nós recebemos em troca? Laissons ça pour une autre fois. Vamos deixar isso para uma outra vez. Soki otiki ngai papa, papa kanu bako sekanga. Tango zaki paye atekaki yo te basekaki yo. Quando você era pagão, não te deixou, te riram? Bamakambo olekai na ntango oyebaki ye te. Yo mundo omipesaki solution. Nas coisas que você passou quando você não lhe conhecia, és tu que deste solução. Ayebi si Jérémie, avant que tu entres dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Ele disse a Jeremias, Donc, antes que dine tivesse ozaki no ventre da mamãe païen, te conhecia. babiloko nyonso olega na ba choc na ba chic na ba claque ayebaki yo. Aguide yo ti oya oyeba ye. Siko oyebi ye. Aotiko mpo bapagano baseka yo. Agora, quando você era pagão, ele já te Tu conhecia n'as pas e de te foi, tu es dirigia. désespéré. Tu não tens fé, tu estás Donc le desesperado. travail, ce n'est pas chez Dieu. Le travail, c'est chez toi. Então o trabalho não está no lado de Deus, mas sim do teu lado a fazer. Oh, praise the Lord. Oh, paz do Senhor. Moi parti. Veja uma música que tem uma partinha boa. Nakumisio nzambe nanga nasanjolio kolo nanga yozali. Continuez. Non, kuna nante. Nalobi parti à bien. Tout qui m'a l'aimé, nalobi parti à bien. Si on a gagné la parti à ma bête, au second dia na parti à ma bête. Yo mtu hivi sanza mbasi mwana lobo. Você que vai dizer Deus, Simanga na lobo. Yes. Soki yoti olongwa na kuna na eternité okota libuma mama na bino na simbaki na libo. para sair da eternidade até mais abaixo, Sengaki. cair, Sengaki poya okota libuma mama. pedir para entrar Tiko mais saki plus de millions na kati ya mai ya papa na bino. Ya aponi yo. Ele te escolheu. Você pediu, Okeneleke una ngomba. você foi no monte. Sikoyo oyebi ye. Agora você Sikoyo me oyebi conhece. sa ya pona yo. E agora ele te está a dizer E para te obima escolher. différent na bata famille na bino to na ba voisin. Para ser diferente da tua Tango família bimaki vizinha. différent na ba million bazaki na mai ya tata na bino abwaka ku moko po yozo mama na bino zo zemi. Osambela Quando você Oxenaki. saiu, você jejuou. siko oyebi olingo forcer ye po a différencier na bato mosusu. Agora Y'a você des le conhece prières para te qu'il faut différencier. pas faire. Há orações que não se fazem. Distinguer ngai, asa distinguer depuis libuma mama na bino. Ah, Deus me distingue. Já te distinguiu desde o ventre da sua mãe. Tu dois lui prier Tu que deves ta orar para volonté pour m'avoir créé soit faite. Que a tua vontade por ter me criado seja feita.
soka yoki boya siko na essa distinction na mission yaba yabatu. Então, quando ele vai ouvir essa, vai dizer: uau, agora vou ter que mostrar essa distinção nos olhos dos homens. Voici la prière. Eis a oração. Aide-moi à découvrir Ajuda-me a descobrir ta pensée o teu pensamento pour que je brille para que eu brilhe et je distingue e eu seja distinguido comme tu l'as voulu. como tu querias. Pesanga mayele Dê-me a inteligência na briller para que eu brilhe, na distinguer. para que eu seja Ndenge yo distinguido. kana kina na mokili pona distinguer. Como tu desejaste, assim ao vir ao Ao mundo. révéler o plan, ao révéler ba méthode. Ele vai te revelar o plano e te revelar os métodos. Natiki na maboko na yo libota nanga osalelaka biso ngolu na yo. Eza lengia. Tá parecendo a colher, mas é de burrice. Surtout l'année où tu bébé ça temps, mais il faut to sunga bande ko mususu to te abino comment adorer vrai. E, Parce que balobi nzamba oluka badorateur te mais il cherche les vrais adorateurs. porque Deus não procura adoradores, mas verdadeiros adoradores. Yoka parti a bien. Veja a parte boa. Mokeli nanga ayebinga na kombo nanga. Ngai pe na yebiye na kombo na ye. Moni parti a bien. Viste parte boa? Seben nango pe Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Pour la première fois, les Congolais vont bien bien. Primeira Parti vez, wa. essa parte Anda só, mukili banda. desde que o mundo começou. Ok, voilà. Aujourd'hui, nous sommes Hoje, au chapitre 7, septième réponse à la question. Sambalobi, pardon, comme la Bible, l'homme quittera son père et sa mère. Nous avons déjà, premier jour ou deuxième jour, expliqué ce que signifie quitter. nós En partant de explicamos. l'hébreu, n'est-ce pas? Et s'attachera. Nous avons expliqué en hébreu le verbe s'attacher. Está escrito que o homem deixará seu pai e a Parmi mãe. les définitions, nous avons eu le verbe s'attacher comme le verbe poursuivre. E dentre as definições nós temos, para se apegar, temos o verbo perseguir. Joindre, n'est-ce pas? Juntar. Hein? Ah. Alors nous avons dit que c'est tout un voyage. Ce n'est pas une histoire d'un jour. On s'est attaché. Non, non. E nós dissemos que é uma viagem, não é só porque vos abençoaram, já estão apegados. Nous avons Não. vu que ce n'est pas le jour où c'est le jour là on s'est attaché. Non, 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 non. Nós vimos L'histoire est continuelle. E nós vimos que não é só no primeiro dia que te conquistaram, mas a conquista Não. é contínua. Nous avons dit que s'attacher est une conséquence. Nós vimos que se apegar é uma consequência. La cause se trouve chez la femme. A causa se encontra do lado da mulher. Ta Bible le dit bien. C'est pourquoi. Ce pourquoi est une quoi? Est un résultat. A Bíblia diz muito bem, é por isso, que, o por isso quer dizer é um C'est resultado. pourquoi. É por isso, C'est une conséquence. é uma consequência. Donc, qui provoque l'effet? C'est Então, la femme. quem provoca o efeito é a mulher. Quelle formation corporelle, physique avait cette femme pour provoquer l'effet de poursuivre, se joindre dans l'homme? Que formação corporal tem esta mulher, ou física, para fazer com que este homem possa persegui-la, a fim de poder se juntar? Quelle formation caractérielle avait cette femme pour provoquer la conséquence de s'attacher, poursuivre? Que formação de caráter esta mulher tinha para poder provocar, de modo que o homem possa persegui-la? Quelle formation intellectuelle Que formação intelectual sur le plan information sobre o plano de Necessaire. informação necessária pour aider l'homme para ajudar o homem dans sa vie na sua vida à ne pas voir que la vie est un fardeau, e para que ele não veja que a vida é um mais à fardo, sentir que la vie est une fête.
mas para que ele possa sentir que a vida é uma Quelle festa. information était dans la tête d'Ève E que informação estava aider na Eva Adam para ajudar a Eva, ou à ne o pas Adão, considérer sa mission comme un fardeau, para ajudar o Adão a cumprir a sua missão não como um fardo, mais à sentir que sa vie est sans stress, mas para sentir que a sua vida é sem estresse, pour que l'homme s'attache à une personne comme ça. para que o homem se apegue a uma tal pessoa. Quelle formation sur le plan de maîtrise des émotions, maîtrise des sentiments qu'avait Ève, Que formação pour no qu'Adam domínio, dise, domínio moi do je suis à la sentimento, maturité, c'est qu'on a quand même. para que ele possa dizer que esta mulher tem a maturidade, deixa que eu possa segui-la. La réussite dans une relation amoureuse ou dans un mariage ne dépend pas trop de l'homme, ça dépend de la femme. O sucesso ou o êxito num casamento ou num relacionamento amoroso não depende muito mais do homem, mas sim da mulher. Si je dois proportionner ça en voyant la Bible de Genèse à l'Apocalypse ou en voyant l'expérience des aînés qui sont corrects dans les relations, je te dirais que la proportion de la femme revient à 75% d'efforts à faire pour que son ménage réussisse. Le reste des pourcentages est pour l'homme. E se for para fazer uma percentagem aqui com base aquilo que eu vejo na Bíblia ou das experiências que eu observo dos outros primogênitos que foram corretos, automaticamente eu poderia dizer que 75% é a responsabilidade da mulher e somente os 25% é a do homem. Moi, en tant qu'homme, je ne suis pas ton aide. Eu, enquanto homem, não sou teu ajuda. Ça, c'est changer, inverser les rôles. Isto é mudar e inverter os C'est toi papéis. qui a été ointe pour m'aider. És tu que foste ungida para que possas me Donc la ajudar. personne la plus faible dans une relation amoureuse ou dans un mariage, c'est l'homme. C'est l'homme qui a besoin d'aide. Ce n'est pas la femme. Então, a pessoa mais fraca numa relação amorosa é o homem. É o homem que necessita de ser ajudado. Je sais que dans vos religions, chez les hypocrites des chrétiens, on vous a dit que moi c'est un faible. E eu sei Vous que na n'avez vossa... pas bien compris le mot qui est traduit par Louis II. Ce n'est pas ce que Pierre a prononcé dans 1 Pierre. Je vais faire ça tout de suite. Eu sei que vocês, nas vossas religiões, todas Si je elas- dois faire une Bible Formada. maintenant et corriger 1 Pierre chapitre 3, je ne dirai pas dans vos relations avec vos femmes, considérez-les comme des vases faibles. Non, non, non. Elles ne sont pas faibles. Le mot n'est pas là. Je vais vous donner le mot. Le mot est délicat. Peut-être que tu ne comprends pas en français le mot délicat. Alors je vais chercher d'autres dérivés pour te faire comprendre. Então, se fosse para poder traduzir a Bíblia, principalmente no capítulo 3 de Pedro, poderíamos entender que a frase que se diz que a mulher é um vaso fraco, poderia ser traduzido por a mulher é um vaso delicado. Hey, cher pasteur, toi qui montres aux gens, depuis qu'ils sont nés, comme je te dis, bon, une erreur, une erreur, une erreur, une erreur. C'est pourquoi quand je viens avec un tel message, on a confusion, tout le monde a été abusé par erreur. Je te pose la question. Pour nani nzambe apesa ki mobali libumu ya omemazemite parce que mobali ana makasite. Eu te coloco a questão, porque se você verificar estás habituado com vossas mensagens, poderão achar que eu estou em erro. Mas não, te pergunto agora, por que Deus deu a matriz ou útero na mulher e não no homem? É porque o homem não tem a força de levar uma gravidez. Dans un rapport sexuel, No relacionamento sexual, de 20 minutes, de 20 minutos, une femme sensible, uma mulher sensível, quand elle est avec un homme qui sait faire, que quando está com um homem que sabe fazer, elle peut éjaculer 3-4 fois. ele pode ejacular 3, 4 vezes. Mais l'homme ne peut pas faire ça. Mas o homem não pode fazer isso. Une fois seulement, il doit avoir besoin de se reposer 30 minutes ou 1 heure, ou même plus. Uma vez somente. Dis-moi, qui est plus fort? Agora diga-me quem é mais forte. C'est l'imbécile de celui que tu appelles homme. É o imbecil daquele que você chama homem. Et nous parlons